E aí, tudo bem? Então hoje nós vamos falar sobre sistema familiar intercalado. Então o que significa realmente isso? Então aqui tem um casal eles são casados, eles têm essa criança, mas de repente eles decidem por não dar continuidade a esse casamento e eles decidem pela separação. Então, como comumente as mães acabam ficando com as crianças, então essa separação resulta dessa mamãe e dessa filha, inclusive, estarem mudando de casa e tudo mais. Mas de repente ele encontra uma nova esposa e ele se casa novamente. E deste casamento acaba resultando o nascimento de duas crianças. Então aqui, neste casamento acaba o resultando duas crianças, fazendo com que essa família é o que a gente chama de uma família intercalada. Porque aqui tem a criança dele que está morando com essa mamãe, mas agora ele tem mais novas duas crianças com a nova esposa. Normalmente essa dinâmica na vida real ela causa grandes dificuldades, muitas dificuldades quando os casais não sabem lidar muito bem com essa situação. Então isso são questões que aparecem muito nas dinâmicas de constelação familiar. Existe uma procura em essas pessoas fazerem as constelações exatamente para poder entender e pôr um pouco de ordem nisso tudo aqui. Então, o que acontece aqui? No que diz respeito às crianças, como que você coloca ordem nesses sistemas aqui, que eles são sistemas intercalados? Você acha que essa criança aqui é a primeira filhinha desse pai, ela é a primeira, mas esta aqui também é a primeira. Então isso realmente causa grande confusão nas famílias e não saber o seu lugar na família realmente causa vários tipos de efeitos. Na verdade, os efeitos que causa não tem como a gente saber, a não ser quando esses efeitos aparecem em forma de doença, ou em forma de um comportamento inadequado, ou numa grande dificuldade na vida. E de repente a gente vê que às vezes aquela pessoa traz como pano de fundo daquela dificuldade alguma questão que tem a ver com o sistema intercalado. Então aqui é muito simples. Para colocar ordem nisso, a gente não olha os sistemas de forma separadamente. A gente simplesmente olha e coloca a ordem entre os irmãos. Então, neste caso, essa criança é a primeira, é a ordem de nascimento dos irmãos. É de data de entrada no sistema familiar. Então, este nasceu primeiro, este nasceu em segundo e esta aqui nasceu em terceiro. Então, dentro desse sistema, fica em ordem quando a criança entende que essa daqui ela não é a primeira. Na verdade, esta aqui é a primeira, ela é a segunda e essa aqui é a terceira e ponto. Então, quando isso é colocado em ordem dentro do sistema familiar, esses efeitos, esses sintomas, essas dificuldades tendem a serem solucionados. Agora, como que a gente faz com desrespeito a essas famílias intercaladas? Como é que a gente olha agora no que diz respeito a esse homem aqui? Como é que ele vai poder resolver uma situação bem complexa que acontece aqui? Então, vamos supor que, de repente, esta criança aqui, como ela é a mais velha, ela chegou num ponto de precisar já ir para a faculdade. Só que como essas crianças são mais ou menos da mesma idade, elas também estão mais ou menos num processo de ir para a faculdade. Então, esse pai, ele ganha uma quantia de dinheiro.
da qual ele tem um certo limite, muitas vezes, para sustentar todas essas crianças. Então, aqui, ó, o que acontece? Normalmente acontece nos sistemas intercalados. Normalmente, esta esposa aqui, ela se recusa, muitas vezes, a olhar para essa criança aqui que vem do relacionamento anterior. E ela chega para esse marido e diz: em primeiro lugar estão os nossos filhos. Se sobrar, se é que vai sobrar, você olha a outra. Neste momento, esse sistema familiar aqui passa a entrar em perigo. Exatamente porque, embora essa esposa ela tenha prioridade, porque ele está neste casamento aqui, mas esta esposa aqui é precedência. Então, esta criança, ela tem prioridade em relação a essas, porque essa criança veio primeiro. Então, este homem, ele vai ter que vir até aqui para cuidar desta questão desta criança aqui. Em primeiro lugar, nem que ele tenha que sacrificar as questões que acontecem com essas crianças aqui. Em primeiro lugar é a primeira filha, depois é o segundo filho, depois é o terceiro filho. E esse sistema só fica equilibrado caso essa esposa olhe com carinho para esta criança aqui. Se essa segunda esposa do papai olhar com carinho para essa criança, o que acontece é que há uma harmonização e um bem-estar muito grande dentro desse sistema familiar aqui. Então, essa é uma dica muito interessante. Existe muita gente vivendo esse tipo de situação. E se acaso você esteja vivendo isso, não só nessa posição aqui de primeira, como nessa posição de segunda esposa, se vocês souberem levar essas questões com esse nível de sabedoria, vocês acabam entrando num equilíbrio e quem ganha mesmo são as crianças. São as crianças do sistema que vão ganhar em equilíbrio, em paz, em sucesso, em saúde. As crianças é que ganham muito. Então, por favor, olhem para essas questões dentro do sistema, pare de fazer desentendimentos assim, para que vocês possam ter harmonia e ter uma paz. Então, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.